boa tarde. Estamos iniciando a nossa transmissão, mais um evento aqui, mais uma atividade da editora Copacesso, e dessa vez nós estamos aqui para uma palestra de aprofundamento do tema deste ano do projeto Poemas da Cidade. Humanidade e democracia. O que será de nós? E para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos para este aprofundamento, para essa reflexão, o sociólogo e psicólogo Flávio Urra, que daqui a pouquinho ele já vai iniciar essa reflexão com a gente. E nós temos também hoje um convidado especial, o Hermes Rangel, que vai abrilhantar aqui a nossa tarde com algumas canções. Momento cultural sempre é muito importante. Logo na sequência, Flávio Urra, ele pode até se apresentar melhor, falar um pouco mais aí da sua formação, dos seus estudos, enfim, e a partir de então ele vai nos ajudar a refletir um pouco sobre este tema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao final, eu vou falar um pouco mais de como você pode participar aqui do projeto e já aproveito para pedir você que está nos acompanhando que compartilhe esse vídeo aí com seus contatos, nas suas redes sociais, para que a gente possa ter um alcance muito maior. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e eu passo agora para o amigo Hermes Rangel. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Um novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na vida para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, estamos matados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de dançar. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra brincando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver.
começar com música assim, né? Pra gente se desligar um pouco, né, do mundo e entrar aqui de novo para essa discussão, para esse debate. E eu queria agradecer o convite, agradecer o Leonardo, agradecer o Jerônimo, por ter feito esse convite para estar aqui, né, com o Acesso hoje. Entre amigos e amigas, né? Eu acho que é muito bom estar aqui com pessoas para pensar junto com vocês aqui nessa questão da democracia, que é tão difícil a gente falar em democracia hoje. Até quando eu recebi o convite, eu fiquei preocupado com esse convite. Falei, nossa, eu estou tão pessimista com a democracia. Mas eu acho que é bom a gente falar sobre isso, compartilhar. E eu acho que também falar da essência, né? Eu acho que da essência da democracia, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que aqui é um exemplo de democracia. Eu sempre penso na democracia como esse lugar que às vezes você está sentado aqui, às vezes você está sentado aqui. A palavra ela é de todo mundo, né? De todo mundo. Boa tarde. Então a palavra ela está com todo mundo. A gente pode usar da palavra e não tem essa coisa do patriarcado, né? Eu acho que é interessante que assim, eu penso sempre na democracia como esse matriarcado, como um lugar matriarcal mesmo, esse lugar onde as coisas são compartilhadas, onde está na roda, onde todo mundo tem o mesmo peso, a mesma palavra, tem o mesmo peso, né, para todo mundo. E aí tá com o Acesso, eu acho que é interessante assim, porque eu penso na democracia. O melhor exemplo que eu tive de viver na democracia assim, no dia a dia, foi trabalhando numa cooperativa, né? Que eu trabalhei na cooperativa de psicólogos, a gente criou essa cooperativa. No tempo que eu conheci o Jerônimo lá no tempo da Central de Trabalho e Renda. E a cooperativa foi o melhor exemplo que eu tive de viver democracia, que era isso. Eu lembro que a gente ficou quase 10 anos, a cooperativa ela existiu de 2001 até 2010, ela existiu. E era um espaço que a gente, durante quase esses 10 anos, a gente fazia reunião toda terça-feira à noite. Toda terça-feira à noite a gente fazia reuniões da cooperativa. E a gente tinha que discutir tudo, tudo. Discutia se ia pintar a parede, discutia se ia comprar uma mesa, se ia atender na clínica. E foi o melhor espaço que eu tive assim de trabalho. E por causa disso, né, de ter essa horizontalidade, que todo mundo tem poderes iguais. Assim. Tinha lá o presidente, o tesoureiro, o secretário, mas era sempre revezado, né, entre as pessoas. Cada vez era um que estava naquela posição. E o fato da pessoa estar naquela posição também não colocava ela acima dos outros. Era sempre mais uma pessoa que participava daquele grupo. Né? Então, acho que foi o melhor espaço. Eu já trabalhei com bastante coisa, mas esse foi o melhor trabalho assim, que eu já tive de horizontalidade. Só que a gente vive num mundo hoje que é difícil mesmo, que dá a impressão assim, que a própria economia solidária, o cooperativismo, é um esforço constante da gente tentar entrar nessa sociedade capitalista. É um esforço para a gente tentar entrar na sociedade capitalista. É quase que uma resistência ao sistema capitalista mais cruel, né? Mas é aquilo. Eu acho que nesses lugares que a gente consegue encontrar isso que a gente até está num ambiente de livros, né? Para a gente encontrar paixão, para a gente encontrar esperança, para a gente encontrar esperança, né? Confiança no que pode vir. Apesar da gente viver nesse mundo tão difícil, né? Nós estamos num período histórico, o Rangel estava cantando músicas dos anos 80, né, Rangel? E é uns anos que a gente estava cheio de esperança mesmo, que era o fim do regime militar, né? Estava acabando o regime militar, estava começando um período de democracia no país, e a gente estava cheio de esperança. E a gente estava cheio de esperança tanto no governo democrático também que veio, né, a seguir, que a gente conseguiu ganhar eleições, conseguimos. E parecia que ia estar tudo resolvido, todos os problemas a gente ia resolver todos eles, ia conseguir ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E várias discussões, né, que a gente fez, que a gente desenvolveu naquele tempo, lá, acho que daquele governo democrático, que pensando lá em Santo André mesmo, acho que Santo André, quando a gente teve aquele governo lá dos anos fim de 2000, 99, até a morte do prefeito Celso Daniel, eu acho que a gente teve experiências ali em Santo André. Eu conheci tudo ali, eu acho que naquele momento. Cooperativismo, a gente tinha lá uma secretaria de cooperativismo,
tinha a discussão de gênero, que aí eu fui trabalhar nessa discussão de gênero para falar sobre as questões de violência contra a mulher. Tinha essa discussão já de masculinidade, para a gente falar dos homens, sobre homens não machistas. A gente tinha discussões de pessoas com deficiência, pessoas idosas. Já tinha ali naquele momento todo um momento de criação de políticas, né? De políticas públicas, pensando em democracia mesmo, pensando em democracia. Então, ali eu acabei me aproximando até da política mesmo. Eu tinha feito já um curso, né, de Ciências Políticas e Sociais, tinha feito me formei em Políticas Sociais em 89. Então, foi bem nesse período dessa mudança política, então eu tinha muita esperança de uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais igualitária. Mas aí a gente teve agora esse último momento histórico que a gente viveu, né? A gente viveu um momento histórico que a gente não percebia. Eu acho que a gente estava vivendo num momento de democracia, ainda que fosse essa democracia que a gente tem no Brasil, né? Que é uma democracia que ela é meio que quem tem mais dinheiro fala mais, né? Quem tem mais dinheiro tem mais poder, tem mais representantes. Então, ainda que fosse uma democracia frágil, né? Como a gente viveu aqui, mas ainda assim a gente conseguiu durante muitos anos ter eleições limpas e uma coisa que é a democracia, que a gente fala do debate, né, que a gente está debatendo, e não é a ideia de a gente estar todo mundo pensando igual. A gente tem as diferenças, a gente tem debates, a gente tem debates de ideias, mas sempre respeitando a palavra do outro, respeitando a posição do outro. Até o Rangel agora há pouco falava lá do projeto que a gente desenvolve lá, que é o E Agora José, né, esse projeto que conversa com homens. E lá a gente procura o tempo todo exercer democracia com eles. Com os homens que estão lá. São homens que estão cumprindo uma pena, homens que foram condenados lá pela Lei Maria da Penha, que estão cumprindo uma pena. Mas a gente está lá o tempo todo tratando eles com democracia, ensinando eles a democracia na prática. Na prática, ouvindo e falando, né? Colocando eles para falar e ouvindo a opinião deles. Muitas vezes não concordando com aquilo que eles trazem, mas aí a gente discute, debate e respeita, né? Respeita as palavras. Vem alguns homens que vêm lá para nós, até muito conservadores, assim, bem conservadores, com aquelas ideias ainda mais conservadoras, né, do nosso momento histórico, assim. Mas aí a gente abre o espaço, a gente ouve esse homem, a gente fala, joga ideias para eles debaterem entre eles e apresentarem para nós aquilo que as ideias deles, né? A gente quer ouvir as ideias deles. E a gente acredita que nesse espaço democrático, nesse espaço de dar voz, de ouvir, a palavra cura, né? A palavra cura. Acho que a pessoa vai falando e ela começa a se ouvir aquilo que ela está falando e ouvir o que o outro está falando. E daqui a pouco essa pessoa começa a ter ideias próprias. Acho que é uma coisa que a gente vê isso lá no... Eles chegam muito parecidos quando entram lá, os homens. Eles estão muito parecidos. Eles entram com um discurso que é o discurso do senso comum. Né? Esse discurso do senso comum, um discurso raso, sem profundidade, né? Só no senso comum. E depois você começa a ver, a gente começa a propor temas para eles, debater com eles, e passar, então, a democracia para eles na prática, né? Na vivência. E a gente vê que esses homens começam a ter ideias próprias, falar coisas que você está vendo que ele construiu aquele pensamento, ele mesmo construiu. Não foi ninguém que disse para ele. E a gente começa a ver, então, esses homens se posicionarem de uma forma diferente. E muitas vezes, quando saem de lá, dão depoimentos, né? O Rangel, esses dias mesmo estava contando o depoimento de um deles, né? Quando eles terminam o processo, eles dão relatos de que estão melhores do que quando entraram. Isso geralmente é uma fala comum deles. Estão melhores. E eu acho que isso tem muito a ver com esse espaço democrático que a gente cria ali. A gente cria para eles. Eu acho que a gente vê que a democracia faz bem. E eu acho que nós, principalmente nós, que somos trabalhadores e filhos, né, de trabalhadores, a gente só pode ter a democracia. Não dá para a gente ter mais que isso. Né? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir mais do que isso. Então, a democracia, para nós, acaba sendo uns poucos espaços que a gente consegue participar do poder, chegar perto, pelo menos, ali, de ter uma prefeitura, né? Como a gente teve várias vezes aqui em Santo André, prefeitura de Mauá, que agora eu moro em Mauá, ter lá uma prefeitura democrática em Mauá. Então, que são coisas que o mais perto eu acho que a gente consegue chegar desse grande poder, né? Porque
A gente sabe que o capital, o dinheiro, ele consegue muito mais poder, né? Concentra poder. E a gente está num momento histórico agora difícil, porque eu acho que a gente antes queria a revolução. Né? O nosso movimento de esquerda, né? Começou com a ideia de revolução. A gente queria fazer a revolução. E a gente foi se adaptando à democracia. A gente foi se adaptando, né? Porque muitas vezes, muitas mortes até, né? Com tortura, com morte. A gente foi se adaptando à democracia. Dentro do regime democrático, a gente foi conseguindo poder. Foi conseguindo poder. Tivemos aí 2 vezes o Lula presidente, depois a Dilma. E aí depois veio esse momento, desde o golpe, né, da Dilma, a gente teve esse momento de que as forças democráticas começaram a perder o poder de novo. Teve toda uma manobra jurídica, né, que a gente acompanhou, para criminalizar o PT, que eu acho que, aliás, essa estratégia de criminalizar o PT, eu acho que começou lá na morte do Celso Daniel. Eu acho que aquilo lá foi, lá na morte do Celso Daniel, que já foi um ensaio disso que virou depois a Lava Jato. Toda aquela mídia, os promotores, quem assistiu, né, o documentário, tem um documentário, né, na Globo sobre a morte do Celso Daniel. Quem assistiu o documentário viu, tem ali, mostra muito que os promotores ali fazendo um exercício de tentar, a todo modo, incriminar o PT na morte do Celso Daniel. Então, acho que aquilo foi um ensaio que fizeram, então acho que teve vários momentos. Depois veio na questão do mensalão também, veio toda aquela coisa do mensalão. E naquele momento histórico, eu lembro que eu mesmo, eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, nossa, vão descobrir, vão pegar alguma coisa. Vão pegar alguma coisa errada, algum roubo, alguma coisa assim que vai. E não pegaram, né? Não acharam, né? Reviraram a vida do Lula de todo que é jeito, não acharam nada que pudesse incriminar. E aí inventaram aquela história, então, né? Para colocar ele na prisão. E ele foi preso e saiu e caiu de novo, né? Como presidente. Nós estamos agora num governo mais frágil, eu acho. Esse governo é mais frágil, porque a gente está num momento que a gente tinha que lutar pela democracia, né? Você vê que coisa doida, né? A gente antigamente queria fazer a revolução e agora a gente teve que lutar pela democracia, teve que lutar para manter a democracia. E aí teve que fazer esse acordo, então, com todo mundo que estava no regime democrático, que estava dentro do campo democrático, para a gente poder ganhar a eleição. E ganhamos por muito pouco voto, né? Ganhamos por pouquíssimos votos, a gente ganhou essa eleição. E está nesse momento. E pior assim, que as forças aí de direita, né, dessa direita ultradireita, nessa direita conservadora, que é um movimento mundial, agora eles querem a revolução. Eles estão tentando fazer a revolução. E é engraçado assim que eles querem fazer uma revolução, mas não é uma revolução como a gente sonhava, né? A gente sonhava aquela revolução socialista, né? Que as coisas, os meios de produção iam pertencer aos trabalhadores. E o que eles querem é uma revolução para colocar um governo centralizado, estilo regime militar que a gente tinha no Brasil. Esse é o desejo da ultradireita, né? Da direita conservadora. É ter um governo, um regime de uma ditadura, só que uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. E o difícil para nós é isso, que, assim, que eles estão com muito dinheiro, essa direita organizada no mundo inteiro, ela tem muito dinheiro, muita verba, né, muito recurso, vários milionários, né, que patrocinam a ultradireita no mundo inteiro. E eles têm na mão a internet, né? E nós estamos aqui disputando, nós estamos aqui usando esse espaço, né? Essa transmissão, a gente está aqui tentando disputar com eles as ideias, né? Debater as ideias. Mas eles têm na mão todas essas big techs, né? Que eles falam, né? Essas grandes tecnologias, né? Eles têm na mão tudo. E eles usaram isso nas eleições, né? Usaram nas eleições de vários países aí no mundo para ganhar as eleições. Porque, de certa forma, com o nosso Facebook, nossas mídias sociais que a gente tem, eles conseguiram mapear a gente, né? Eles conseguem mapear as pessoas e conseguem manipular mesmo, manipular ideias, manipular pensamentos. E todos aqui devem ter, né? Eu tenho os amigos amigos de infância, assim, que hoje propagam o fascismo.
Eu entrei outro dia de um amigo meu, que fazia muito tempo que eu não via da infância, eu entrei lá no perfil dele, e ele estava com campanhas fascistas mesmo. E é uma coisa impressionante. Que é um menino trabalhador que morava na mesma rua que eu, não é milionário, nem vai ser, mas é defendendo ideias fascistas, porque esse movimento conseguiu captar a mente dessas pessoas, conseguiu captar. E mas pensando no perfil desse meu amigo, eu vejo assim, que eram pessoas que liam pouco, que nunca tiveram nenhuma vivência política, nunca participaram de nenhum debate político, nunca fizeram uma campanha política. Era uma coisa muito rasa, são pessoas que, assim, que não têm... É senso comum, de novo é senso comum. E a ultradireita está usando o senso comum para dominar essas pessoas, né? Dominar a opinião pública dessas pessoas. Então, a ultradireita usa, através da mídia social, eles criaram toda uma rede de mídia social, que é uma rede que só eles propagam nessa rede que todo o resto é mentira. Então, tudo que passa na televisão é mentira, tudo que passa nos outros debates é mentira. E eles, então, querem fazer uma revolução para centralizar o poder, fazer um poder centralizado contra e usando muito da religião, né? Isso. Que é assim, e pior que também, né? Essa ideia dessa religião também foi uma religião que tirou Jesus, né? Tirou Jesus da discussão, né? Porque Jesus, ele tem um revolucionário, não um democrata, revolucionário, então ele foi tirado da discussão. E é uma religião centrada no patriarcado, né? Ela quer um modelo patriarcal, né? Que é Davi como... pessoas pobres, né? Vários trabalhadores e trabalhadoras que moram nas comunidades aí acabam tendo essa doutrina, né, que recebe. Nós recebemos, lá mesmo agora José, o Rangel vai lembrar bem de um rapaz que passou lá pela... que ele chegou a falar para nós, a gente estava lá na oficina, ele chegou a falar para nós assim: vocês fazem aqui ideologia de gênero, vocês fazem ideologia de gênero. E aí ele falava assim, foi na época da eleição, da primeira eleição, lá, quando o outro presidente ganhou, né? E ele falava assim: o presidente vai ser eleito, nós vamos acabar com isso aqui não vai existir mais. Coisa do demônio. Coisa do demônio. Então e assim, e era provavelmente, a gente imagina, né, a gente não sabe, mas provavelmente era algum pastor, algum movimento que ele estava frequentando, religioso, que estava orientando ele com essas ideias já de... E é uma ideia de poder que eles têm, né? É uma ideia de poder. Esse movimento religioso, junto com a ultradireita, tem uma ideia de poder mesmo. Conquistar poder. E eles estão conquistando poder. Estão conquistando poder no mundo inteiro. Agora a gente já viu na Europa vários países foram eleitos pessoas da ultradireita. A gente tem aqui na Argentina, né? Na Argentina a gente tem um presidente de ultradireita. E a gente corre bastante risco na próxima eleição também. Corre bastante risco. E uma coisa que tem essa ultradireita é que é assim, né? É difícil até por isso que a gente fala que a gente defende a democracia, mas a gente também não estava satisfeito com a democracia que a gente tinha, né? Isso que é a dificuldade. A gente tinha um regime democrático que a gente também não dava conta também, né? De distribuir riqueza, não dava conta de fazer todas as mudanças que a gente queria. Então, e eles pegam justamente nisso, que é a coisa mais fácil que tem é falar mal desse sistema, falar mal do país, falar mal do sistema. Só que eles usam, então, todo esse discurso, trazem o povo com a insatisfação que todo mundo tem, essa insatisfação que todo mundo tem, uma insatisfação que é nossa, né? Que o Freud chamava de o mal-estar da civilização. Então, esse mal-estar todo mundo tem, mas eles usam esse mal-estar com esse objetivo de poder. Eles querem eleger alguém, e o objetivo deles é acabar com a democracia. Eles querem ser eleitos para acabar com a democracia. Então, acabar com tudo isso que a gente construiu, né, nesses anos, principalmente desde a Constituição, lá de 88.
Então, é um momento difícil que a gente vive, eu acho. Então, por isso que eu acho que é tão importante que a gente trazer para essas práticas, né, que a gente tem aqui, essas práticas do dia a dia, né, essa prática que é feita aqui na Copa Acesso, essa prática que é feita lá, né, no Iaguara José, que a gente faz lá com os homens, trazer essa vivência da democracia para as pessoas, para que as pessoas voltem a pensar por conta própria e sair dessa hipnose, né, que eles estão sofrendo, essa hipnose que todo mundo entrou. Que parece muito com o fanatismo religioso também, não só os religiosos mesmo, mas as outras pessoas que não são religiosas, parece muito com o fanatismo religioso, onde as ideias não são questionadas, né? Aquilo que as lideranças falam. Os pastores são dominados. Então, tanto os pastores, eu acho que na igreja, como esses pastores também da política, né? Nem são pastores, né, que estão ali com os fiéis, mas são pastores na política também, esse discurso pastoral. A ideologia lá do discurso lá do lugar que jamais será frente, porque grande parte desse pessoal estava comigo para ver se a opção é agora. Foi. E é difícil, assim, que a ultradireita, o que ela é, de fato? Ela é um capitalismo sem escrúpulos, né? Ela é um capitalismo sem escrúpulos. Porque o capitalismo nosso, ele é cheio de escrúpulos, né? A gente via, né, que a gente viu, quantos candidatos que falam, discutem, que fazem promessas vazias, e você sabe que ele está mentindo, mas faz parte do jogo democrático, né? Mas a ultradireita não, a ultradireita é um capitalismo sem escrúpulo nenhum. Ele vai falar mal da mulher na cara da mulher, ele vai discriminar a pessoa negra, ele vai discriminar a pessoa gay, ele vai discriminar sem escrúpulo nenhum. É um país que o capitalismo deu muito bem sustentado de maneira pejorativa e excluir cada vez mais o Brasil é um E o que é difícil, assim, não sei, né, se vocês devem estar sentindo isso também, que eles criaram o ódio, criou o ódio em nós também, né? A gente também começou a odiar também eles, né? A gente também começou a odiar. E que para a ultradireita, que nem por isso que a gente falava, quando falava de Jesus, né? A gente falava que Jesus propagava um amor. Uma das coisas mais revolucionárias que tem no mundo é a gente pensar no amor, né? Que você quer que as pessoas se amem, umas amem as outras, amar os inimigos, né? E você pensar no outro, você já é considerado isso. E como é difícil, né? Porque aí a gente passou a odiar também. A gente também passou a odiar. E aí, quando você odeia, você sai do campo democrático, né? E aí você não dialoga mais. Você não consegue mais dialogar com aquela pessoa. E isso aconteceu, né, com quase todo mundo aqui. Acho que perdeu amigos, perdeu familiares, né? A gente deixou de conviver por causa dos pensamentos da direita. E eu acho que a gente tem que exercitar isso. Eu acho que por isso que a gente tem que exercitar a democracia para trazer de volta pessoas que não estão, mesmo as pessoas que não estão no nosso campo político. Isso às vezes acontece com a gente lá no curso de gênero e masculinidade. A gente faz um curso, né, pela internet de gênero e masculinidade, e muitas vezes vem pessoas fazer o curso com a gente, bolsonaristas, muitos bolsonaristas vêm fazer o curso com a gente. Mas é um espaço que é ali. A pessoa está ali, é um espaço que ela tem para nos ouvir. Então, às vezes a gente consegue atingir pessoas, e eu acho que aqui a Copa Acesso também consegue dialogar com muita gente, que vocês também não perguntam, né, se a pessoa é ou não, né? Então, vocês conseguem também trazer pessoas para discutir. Só me permitir, só uma vez aqui na Copa Acesso, que a gente se recusou a publicar um livro de uma pessoa assim, de extrema direita, que fazia, no texto dele, tinha muitos xingamentos, muita acusação sem prova, jogava todo mundo no mesmo saco, como aquela coisa ninguém presta, sabe? E aí a gente falou, não, esse livro a gente não publica. Fazer uma apologia do terror, né? Não. Aí a gente se recusou a publicar, mas normalmente a gente recebe aqui gente de toda corrente de pensamento.
eu acho que a gente, nesse campo democrático, a gente tem que receber mesmo as pessoas, receber e dialogar com elas. E tem esperança, né? Eu acho que tem esperança. Eu acho que está acontecendo agora no mundo, que é uma outra coisa, que nesse movimento de ultradireita também, é um movimento de morte, né? Eles têm debates aí que o pessoal acredita que o que eles querem é que tenha uma guerra mesmo, para morrer muita gente, para a gente depois o mundo ter recursos novamente. O que aconteceu com a pandemia, né? A pandemia foi isso também, né? A pandemia, os países mais que estavam, que nem Brasil, Estados Unidos, que estavam na mão da ultradireita, foram os países que mais morreram pessoas. Enquanto a China quase não morreu ninguém. Tem uma política de morte aí também. As pessoas, o que está acontecendo em Israel agora também, que é no extermínio da população de Gaza, né? Tem uma política de morte. Flávio, só para pedir para o pessoal, quem for fazer alguma intervenção, tem que se dirigir à frente desse púlpito, chama isso? Isso. À frente, para poder sair na imagem, senão não sai. Senão a gente não tá sai. bom? Eu queria até, então, já... Mas ainda tem tempo ainda, se quiser, pode continuar. Mas a ideia é um pouco falar isso para vocês, né? Que assim, a gente está vivendo esse momento agora, então, de uma política de morte, uma política de extermínio mesmo das pessoas. E eu acho que o enfrentamento é pela democracia. Acho que a gente tem que fazer o enfrentamento dessas pessoas pela democracia. E eu acho que e tentar todo mundo que eu acho que algumas coisas a gente melhorou, que nem mesmo se falar da principal emissora de TV que a gente, né, mais assiste no país, eu acho que ela melhorou muito também do que era 10 anos atrás. Nesse ponto de trazer opiniões democráticas, de trazer coisas que 10 anos atrás era muito ruim, você não achava nada lá, e agora você já tem visto posições democráticas. Então, eu acho que a gente teve avanços também, mas a gente tem que apostar nesses movimentos democráticos. E aí a gente tem que entrar, faz parte do combo, né? Acho que o nosso combo democrático, a gente faz parte de tudo. Então, a gente tem que valorizar. Acho que o movimento feminista é super importante, porque eu acho que se teve um campo que teve uma projeção no Brasil, foi o feminismo. O feminismo, ele fez uma revolução, né? Hoje você vê posições feministas na jornalista, nos programas, na novela, onde você vê posições feministas. Então, o feminismo chegou, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse crescimento para dar apoio mesmo ao feminismo. Ou esse movimento também do povo preto, né, do povo negro, cresceu muito com as músicas, com a visibilidade também, então é um campo que cresceu muito, também a gente tem que apoiar muito. O movimento LGBT, eu acho também a gente tem que apoiar muito o movimento LGBT, porque essas pautas, elas vão aproximando, né? Aproximando o campo democrático. E apesar né, que a gente entra em pautas perigosas, né, que a gente está nessa discussão, nesse momento, nessa questão do aborto, né, das meninas, essa pauta que chegou agora para a gente, que também é uma lógica de morte também, né? Uma lógica de morte e uma punição para essas meninas que possivelmente sejam estupradas, né? Por um pensamento machista que a gente tenta enfrentar lá no E Agora José o tempo todo, esse pensamento machista. Foi construído em nós, né? Foi construído em nós, homens. A gente foi construído esse movimento machista. E o movimento machista e esse movimento de ultradireita se apoia muito nesses pilares do machismo, do racismo, de ser contra imigrante. Então, toda essa pauta é a pauta da ultradireita. E então, a gente, no campo democrático, você vê que é muito interessante, porque toda a luta democrática, ela acaba sendo... Eles pegaram, parece que todas as pautas que, na nossa concepção, são pautas de morte, e pegaram essas armas, né? Porque as armas, a pauta das armas, do armamento, armar a população, é a pauta da homofobia, da misoginia, do racismo. Então, pegaram todas essas pautas, e é uma pauta que
elas são ensinadas nesses cursos de segurança privada, né? A pessoa às vezes vai fazer cursinho para entrar na polícia, cursinho para ser guarda municipal, cursinho. E esses cursinhos são lugares onde se ensina toda essa pauta conservadora. Então, muitas vezes meninos, né, que vão para o exército, ou vão no tiro de guerra, ou na guarda municipal mesmo, e acabam lá absorvendo essa pauta, e firmada nessa ideia machista, pensamento machista. E a gente parece que agora a nossa missão é um pouco voltar, né, para essa música que o Angel cantou aqui, né? Nos socorrer, né? Para nos socorrer. Eu acho que a gente está aqui nesse momento, eu acho também para isso, para nos socorrer aqui, para buscar forças para essa batalha. E não tem jeito, para nós é uma batalha política, né? É uma batalha política. É onde a gente pode ter alguma esperança nessa luta política de apoiar, eu acho que apoiar mesmo o governo do presidente Lula. A gente vai ter eleições municipais, né? Esse ano a gente fortalecer os governos democráticos, com essa esperança de que a gente consiga... Porque eu tenho a impressão que essas coisas no município não é tão... a pauta da mentira não pega tanto, acho que no município, como pega lá essas fake news, né? Essas notícias falsas, acho que não pega tanto no município. No município eu tenho a impressão que o povo conhece mais as pessoas, conhece mais as ideias. Então eu acho que no município a gente consegue ter um avanço democrático aí. Vamos ver os resultados, né, das eleições desse ano, mas eu estou com esperança que a gente consiga bons quadros aí nas principais cidades do país, né? E pensar que nós aqui em São Paulo, né, São Paulo é o berço, né, desse conservadorismo. Nós estamos com um governador agora que faz também essa lógica da política da morte, né? A gente vai ter bastante trabalho aí para fazer esse enfrentamento. Mas eu acho que eu queria abrir para vocês, ouvir vocês, para a gente pensar junto, fazer uma conversa junto. Acho que essa ideia que o Leonardo trouxe, acho que senta aqui, né, no lugar do músico. Assim, chamar atenção para essa coisa da política de morte, que é um negócio que vem se instalando no mundo e muita gente não se dá conta, mas já faz tempo. Você olha o que vem acontecendo com os africanos desde os anos 90, parece uma política para dizimar a África, porque se quisessem resolver uma série de problemas na África, os capitalistas teriam como resolver. Então, me parece que é proposital. Não resolve, deixa esse povo morrer. Outra maneira de fazer a política de morte, teve a pandemia que você citou, mas as guerras. Por que nunca a gente viveu um momento no mundo sem guerra? E a gente vai esquecendo das coisas. Teve guerra no Irã, Iraque, Afeganistão, teve, mais recentemente, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ficou todo mundo desesperado. Agora a coisa... Mas bastou que Israel atacasse a Palestina que ninguém mais falou da guerra da Rússia. A Rússia continua dizimando os ucranianos lá e não se fala mais. A mídia não fala mais do que está acontecendo na Rússia. Mas se você navegar na internet, buscar sites aí de informação, você vai ver que eles continuam matando milhões também na Ucrânia. E aí fica todo mundo agora só fala da Palestina. Daqui a pouco tem um outro conflito em algum outro lugar do mundo e vão parar de falar da Palestina. E os palestinos vão continuar morrendo, né? E lembram do símbolo da campanha do inominável para presidente da República? Essa história de fazer a minha, gente. Isso não é uma brincadeirinha. Isso é incutir na cabeça das pessoas a importância da arma. Tem que usar a arma, tem que matar, né? E aquele discurso que ele fez na época da campanha, que tinha que matar 30 milhões de
de pessoas. Não, ele falou 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Matou muito mais, matou 700 mil. Né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a essas coisas. E aí, lembrando aqui que o nosso projeto de poesia, de fato, Flávio, é uma forma de resistência. Né? Tem que falar, o poeta é uma pessoa que persegue o belo, né? A beleza das palavras. É uma forma de se contrapor a esse mundo, a essa violência toda que a gente está sofrendo nos últimos tempos, principalmente. Vamos combater a violência, a mortandade com palavras belas. Acho que é por aí. Você fez até eu lembrar da coisa da... Tem aquele teórico Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, que assim, é triste a história dele, porque ele se mata no dia que ele estava na fronteira, tentando fugir da França, que a Alemanha tinha invadido a França. E ele entra num desespero tão grande assim de estar lá pensando nisso, né? Que vai acabar a França, acabar a França. E ele se mata na fronteira e no dia seguinte a França foi libertada. Tá? Então, assim, a gente sempre fala que ele se desesperou tanto, né, que ele não pôde esperar o dia seguinte, né? Ele não foi capaz de esperar o dia seguinte. E a gente precisa esperar o dia seguinte, né? A gente não pode... A gente precisa continuar aí para ver, vamos ver o dia seguinte, né? A gente não pode perder a esperança, nem que foi isso mesmo, né? Vamos fazendo com o nosso cotidiano, né? No pequeno, se a gente não consegue fazer grandes mudanças, a gente faz as nossas mudanças aqui, né? No local. Eu estava pensando em espaços de resistência, né? É claro que você fez um panorama real, né, do que está acontecendo, e a gente precisa se apropriar exatamente do que é verdadeiro e de como que a gente pode agir. Quando a gente vem na Copa Excesso, a gente chega ali na calçada e tem uma portinha. A gente não imagina que aqui é um espaço de resistência. É uma portinha, uma escada que cansa um pouco a gente. Então, eu queria pensar exatamente nos espaços de resistência. A Copa Excesso é maravilhoso o espaço de resistência. Né? Assim, um espaço de orgulho. Eu imagino vocês que estão no dia a dia aqui, né? E como é que vocês consideram a importância desse lugar? A gente que não frequenta aqui, mas conhece, é muito importante e saudável a gente perceber que aqui é um espaço de resistência, assim como a nossa comunidade de fé pode ser um espaço de resistência também, né? Independente das crenças que a gente tenha, não é? O nosso lar pode ser um espaço de resistência. Então, eu queria um pouco ir nessa linha, de que, claro, tem muita coisa que destrói, mas tem muita coisa que constrói. E eu penso que espaços como esse, da editora Copa Acesso, é um desses espaços de resistência. Eu falo um pouco sobre essa questão da igreja evangélica. Eles estão dominando. Só onde eu moro, em 3 quarteirões, tem 3 igrejas evangélicas. Uma vai crescendo, outra vai crescendo, e eles vão tentando dominar os católicos. E é isso que eu acho que precisaria ter um meio de combater. E é difícil, né? Eu acho que a gente vivia a gente tinha antigamente as igrejas católicas, ela tinha um papel não só... Era um papel social também, né? De juntar as pessoas, que a cidade inteira ia, né? Eu acho que na igreja, todo mundo se encontrava na igreja e era um espaço de convivência também. E o padre, a igreja, sempre teve uma autoridade muito legitimada também. E a gente teve momentos aqui históricos, né, que a Igreja Católica foi muito combativa também. Né? Uma boa parte do PT mesmo saiu da
da base religiosa, né? Das pastorais. Foi de lá que saiu muita coisa boa dentro do PT. Mas muitas dessas igrejas, que a gente tem que lembrar que o Rangel, o Rangel faz parte de uma igreja evangélica, mas é isso, uma igreja evangélica que faz um movimento de resistência. E o Rangel tem até, ele tem um trabalho dentro de fazer reuniões com os homens religiosos para falar disso. A gente terminou um curso agora com 10 encontros, baseado no Iaguara José. Baseado nas 20 oficinas do Iaguara José, a gente fez uma adaptação do espaço religioso. O tema do nosso curso é violências masculinas dentro e fora dos espaços religiosos. Então, todo ano a gente promove um curso de 10 encontros, né, baseado no programa Iaguara José. E é um espaço, assim, de muitas reflexões. Os homens ficam encantados de poder falar das suas violências. Né? E a maioria que participa é de homens que estão em espaços religiosos, independente da religião, crença, né? E tem sido uma experiência muito interessante para a gente. Eu acho que esse tipo de trabalho é fundamental, assim, que é isso, essas igrejas estão surgindo, várias, né? E elas têm um jeito de funcionar também, que elas têm muita autonomia, né? Então, qualquer pessoa pode abrir uma, né? Qualquer pessoa pode se tornar um pastor e abrir ali então, essa autonomia também tem que... E a gente tem que lembrar que são negócios, né? São negócios. Então, várias dessas igrejas são negócios, são empresas, né? Para dar dinheiro mesmo. Eu acredito que o que está faltando hoje é mais um convívio também familiar, porque a microfísica do poder ela se baseia primeiro na primeira instituição, na família. Como dizia Zygmunt Bauman, sociólogo polonês falecido em 2017, a gente vive num mundo líquido. As relações pessoais, relações comunitárias desapareceram, relações essas que é a essência do homem. E quando você perde seu norte, a primeira instituição, a família, você fica à mercê, né, dessas de instituições malévolas que traz essas ideologias, que seja de uma extrema, pode ser uma extrema esquerda ou uma extrema direita, porque nada que for extremo ao extremo levará a caminho nenhum da democracia. Eu perdi meu pai há 2 anos, para mim é um herói, sempre será. E foi nessa lacuna da perda dele que eu passei a escrever aqui, trazendo a poesia, que eu descobri vocês aqui a eu fiz alguns versos para ele, como esse, posso recitar? Pode. Eu clamo com a dor da lágrima que cai do meu rosto. O sabor salgado e amargo do seu rosto, meus lábios é que me faz chorar. A música, como melodia, já não me faz cantar, no ritmo do descompasso do meu coração. Será que eu não vejo no puro desejo daquilo que eu quero e não posso encontrar? Que seja no manto sagrado, no inferno eterno, da tristeza que eu trago antes do meu pensar. Ó maldita dor da partida, como peixes no elo, que não volta mais. É como um metal derretido, é como comer errante. Até que um dia se fica na órbita e se torna distante. Quem sabe a gente se encontra e possa falar das coisas sublimes que a distância negra. É como ter estado no mar, com o barulho do trovão, que se reflete no raio que cai no chão. Ou como o colo de mãe que balança e apaga o filho, ou os braços do verdadeiro pai, com carinho e emoção. Na solidez, não da liquidez, nas instituições de começar pela família. Obrigado. Eu acho que isso que você traz da família é muito, muito importante. E quando você fala que a gente pensando nessa coisa da Igreja Católica também, né? Que a Igreja Católica tinha um pouco esse papel de juntar as pessoas e juntava todo mundo estava ali naquele espaço. Aí fazia festa, todo mundo estava ali na festa junina. Então esse espaço que muitas cidades do interior ainda tem. A gente perde isso aqui, né, na nossa vida urbana, mas no Brasil tem muita cidade pequena que ainda a igreja é central ali para a comunidade, as relações se dão. Mas quando você traz a família, é muito isso mesmo, que a nossa família hoje, esse modelo de família que a gente tem, essa família nuclear, que é legal a gente pensar que não precisava ser assim, né? A gente for pensar no modelo familiar, vamos ver que antes dos europeus invadir o Brasil, né? Que aquele modelo familiar, a família, assim, eram 80 pessoas que moravam juntas, né? Na mesma oca, né? Na mesma tenda.
e 80 pessoas que moravam juntas. As crianças cresciam ali juntas. Não existia essa coisa do casal, monogamia, né? Do casal. Era uma outra estratégia de família. E se a gente for pensar em algumas famílias, que eu não penso na família mesmo dos meus avós, eu lembro de coisas assim, eram famílias grandes também. Era família grande, morava às vezes no mesmo terreno, morava 2, 3 ali, tias, Tinha primos. 10 filhos. E as Tinha muito filho. responsabilidades bem compartilhadas também. Compartilhado. Então você tinha com quem deixar criança, né? Você precisava ir para algum lugar, você tinha com quem deixar criança. Todo mundo cuidava ali da criança. A criançada a gente brincava na rua, brincava com as pessoas olhando. Então, Pessoas conversavam na calçada da casa. então era uma vida mais assim, que ó, hoje é que a gente vive numa família muito nuclear, né? Geralmente a família hoje é um casal, que pode ser, o Angel falou, pode ser um casal de homens, um casal de mulheres, mas é um casal, um filho e só, né? A gente perdeu muitas comunidades grandes. Aí eu entro nessa coisa que o Rangel falou. Esses espaços aqui, eu acho que a gente tem que fortalecer. É que o Rangel fala do espaço da igreja, que é também, né? Faz um pouco esse papel da família. Aqui a Copacesso faz esse trabalho. A gente, de certa forma, lá no Iaguara José, a gente também tenta fazer um pouco esse movimento. Eu acho, Flávio, que a igreja também sucumbiu, pelo menos parte dela sucumbiu, aos interesses capitalistas. Lamentavelmente, uma grande parte da igreja sucumbiu. Você vê essa coisa da igreja acolhedora, nós temos um exemplo aqui na nossa frente, que é a igreja de São Geraldo. E os padres fizeram um muro, cercaram a igreja para que os moradores em situação de rua não vão dormir lá na cobertura da entrada da igreja. Eu, como morador aqui do bairro, e como uma das pessoas que construiu essa igreja... E essa igreja tem história, né? Tem. Me revolto. É revoltante o que fizeram. E as pessoas vão simplesmente aceitando. As comunidades vão aceitando. E não é só aqui, não. Você vai lá na igreja da Velumaitá, é pior do que aqui ainda, o cercamento que fizeram. E em várias outras, em várias delas. Há um distanciamento da igreja com o povo. E é justamente daí que cresce o poder dos evangélicos. Você mora aqui no Tibiriçá também, não é? Você também vai aqui pela Rua Floreal. Ali tem uma igreja que começou numa garagenzinha. Toda vez que passava lá, como eu comentava com a minha esposa, mas olha, ó, tem 2 pessoas na igreja. É um pastor e 2 pessoas. Aí, com o passar do tempo, foi aumentando. A gente passava lá, tinha 5 pessoas, 6, 10. Agora você passa lá, a igreja está lotada. A igreja não mudou, é a mesma, o pastor é o mesmo, quem mudou? A sociedade. A sociedade mudou. E aceita, a sociedade está aceitando essa forma de dominação. Então, é por isso que democracia, resistência, ela hoje é fundamental, tem uma importância enorme, porque senão a gente vai acabar sucumbindo também. Tá terrível. E é difícil, porque eu acho que essa lógica desse capitalismo que essa ultradireita coloca, que é esse ódio às mulheres, ódio aos moradores de rua, ódio aos usuários de crack, um ódio assim e que aquela lógica de morte mesmo, que é uma lógica de morte, que as pessoas tinham que morrer, né? A lógica era essa, extermínio, né? E a lógica do bandido morto, né? Essa é a lógica do bandido morto. E isso vai pegando as pessoas, que nem provavelmente pegou muita gente da igreja, né? Provavelmente muitos padres têm esse pensamento de morte, né? Pensamento de morte. Que saíram totalmente daquele outro modelo de padre, que é a resistência, né? Que a gente já teve muito, ainda tem, né? Tem lá o padre fazendo trabalho lá com os moradores de rua lá em São Paulo. Né? Ainda tem, a gente tem alguns padres fazendo um trabalho. E eu acho que a gente tem que ter esse campo mesmo. Eu acredito nessa ideia de fazer esse movimento que o Rangel fala. Aqui a Copacesso como um movimento de resistência, o Iaguara José, e a igreja,
Eu acho que esses lugares a gente tem que... E cada um de nós, eu acho que a gente nunca, acho que a gente não pode esquecer que cada um de nós aqui é um agente da história, né? Nós somos pessoas, mas cada um de nós aqui é um agente da história. A gente está transformando o mundo, esse mundo ao redor da gente. A gente é influenciado pelo mundo, a gente o tempo todo é influenciado, mas a gente também está construindo o mundo, também construindo a sociedade. Só que é isso, eu acho que nós estamos num momento histórico que a gente vai ter que ter uma participação maior, eu acho que a gente vai ter que buscar mais espaços de resistência, né? Espaços políticos. Está ficando cada vez mais difícil, né? Esse é o ponto. Vai ficando cada vez mais difícil. Mas esse é o nosso desafio, né? Vem. Bom, eu não sou de falar muito, né? Aliás, não sou de falar mesmo, porque eu fui muito recriminada de criança e então me calei. Mas teve muita coisa que desde o tempo, né, que de criança, que eu não aceitava, né? Essa questão de política partidária. Porque eu via na minha casa, meu pai gostava muito, meus primos também, e está conversando sobre política, né, partidária. Mas o que eu via lá na minha cidade, uma cidadezinha pequenininha lá de Minas Gerais, era o seguinte: quando um partido conseguia o poder, ficava insultando o outro. Então, era fogos por cima da casa do outro, passava em frente à casa, começava a falar besteira, a tirar pedra, todas aquelas coisas, né? E eu ficava revoltada com aquilo, né? Eu falei, olha, quem ganha, ganha para melhorar as coisas na cidade, né? E quem perde tem que aceitar, mas não era assim. Então, todo ano de política era aquela confusão na cidade, era briga, era morte, né? E eu fui crescendo revoltada. Falei, eu nunca vou voltar mais aqui. E aconteceu isso mesmo. Quando eu tive idade para votar, eu estava em São Paulo e aí já passei para cá, e aí já foi uma outra história, porque eu pensava assim, aqui eu não conheço candidato nenhum, fala quem quiser, né? Vou lá do meu voto e pronto. Aí depois eu vi que também não é assim, né? Que a gente tem que conhecer o projeto, você tem que estar participando da história. E o que eu vejo também é o seguinte, vai chegando próximo às eleições, há tempos eu venho notando, né? Aí começa a falar sobre o divórcio, começa a falar sobre o comunismo, né? Então, para colocar medo na cabeça das pessoas para não votar na esquerda, porque aí vai vir o comunismo, né? Eles falam a favor do aborto, aí começa a colocar enxurrada de coisas que a pessoa acaba ficando com medo, né? E aí, um dia eu escutei uma colega falando assim, eu não vejo a hora de chegar à minha idade para não votar mais, eu detesto. Eu falei, o que aconteceu comigo, né? Hoje eu acho que falta, Jerônimo está aqui, o Leonardo, né? Que lembra que nós tínhamos movimentos organizados aqui em Santo André, né? E em vários locais, né? Tinha essa liga aqui, as comissões de bairro, né? As comissões de favela. Então, a gente conquistava muita coisa através de luta, de organização, né? E, assim, quando outro dia eu colocava para nutricionista, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, porque não é assim, não come isso, você não pode comer isso, nada disso. Elas ensinam, né? Incentivam a caminhada, incentivam a maneira de se alimentar. Falei, é isso que falta na sociedade.
é você conseguir passar, né, a coisa certa para que a pessoa possa mudar seu jeito de ser para melhor. Né? Então, hoje eu acho muita falta desses cursos que a gente fazia, tinha primeiro essa organização, porque era uma coisa muito rica. Eu aprendi muito, se eu estou aqui hoje participando da poesia, né, é graças ao curso que eu fiz no tempo do Celso Daniel, que a gente tinha esse espaço. Né? Então, sempre eu coloco isso onde eu vou fazer reuniões com as pessoas, né? Essa necessidade de a gente estar juntos, né? Na luta, que a gente cresce e ajuda o outro também, né? A crescer. Então, hoje eu vim mesmo para isso, né? Falei, deixa eu ouvir para eu poder começar a escrever o meu poema. Obrigada. Eu queria, não sei se é complementar, corroborar, né, um pouco com a linha de pensamento de Jerônimo, que é assim, já foi falado aqui alguns aspectos do momento difícil. Você falou, outros não. Hermes trouxe algumas coisas também. A Dona Eunice resgatou um pouco aí também o histórico. Agora, eu fico pensando o que o próprio tema, né, do Poema da Cidade este ano nos sugere, o que será de nós. Né? Porque o que me parece, Flávio, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, é que, assim, primeiro que eu tenho uma reflexão de que, uma ideia de que houve, talvez todo momento da nossa história do Brasil, as ruas foram da esquerda. A esquerda sempre soube, como ninguém, ocupar, conduzir, né, e que levou, inclusive, a grandes conquistas, as grandes, né, vitórias e tudo mais. Eu arrisco a dizer que hoje as ruas não nos pertencem mais. Eu enquanto declaradamente como de esquerda, eu considero que as ruas não nos pertencem mais. Eles ganharam de nós. E aí? E aí? Algumas perguntas surgem, como resgatar, o que fazer. E não é só isso, né? Porque nós temos o Jerônimo trouxe uma reflexão aqui quando a gente estava discutindo o tema, ele tocou no assunto agora também levemente, dessa questão da possível eminente uma Terceira Guerra Mundial. O Jerônimo poderia até complementar, gostei muito do raciocínio que ele trouxe. Não é uma possível Terceira Guerra. Né? É só olhar, é só analisar a história que está acontecendo. E aí, nós poetas, nós de esquerda, nós que somos de luta, vamos ficar aqui, como diria Raul Seixas, né? Uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? É isso que nós vamos fazer? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E nós, poetas, né, que estamos aqui, né? Qual é a nossa contribuição? A sugestão que o tema traz é um pouco essa, nós ajudarmos a refletir isso. Talvez não, né? Somos aí um grãozinho de areia frente ao oceano, mas, como diria aquela parábola muito famosa, né, do pássaro que joga água no incêndio, porque ele está fazendo a parte dele, né? Não importa se o incêndio vai apagar ou não, mas eu vou jogar a minha gotinha e vou dar a minha contribuição. Qual é a minha contribuição? O que eu vou fazer? Aqui estamos, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá. Eu acho que a gente a poesia é um campo, eu acho, é um campo de resistência, é um campo de resistência para colocar essas ideias, né? Para colocar as ideias, colocar esses pensamentos que a gente tem de enfrentar. E uma coisa da poesia que é legal, que ela fica registrada, né? A poesia, ela é atemporal, ela fica registrada. A gente tem, sim, essa coisa da internet hoje, da gente passar uma imagem que fica lá gravada também, mas daqui a pouco muda as tecnologias, a gente pode perder como a gente já não usa mais CD, como a gente já não usa mais disco, a gente pode perder também tudo isso. Mas o livro não, né? O papel, acho que a gente tem a poesia que está lá.
E traz a poesia, eu acho que tem esse campo de resistência para esse enfrentamento pessoal mesmo nosso, né? Pra gente, né? Essa luta pessoal que a gente tem de todo dia, essa luta que cada um tem aqui na sua vida, com seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus parentes. Eu acho que trazer isso, porque é interessante a gente pensar nesse campo privado, né? Nesse campo ali de você, com você mesmo, é político também. Isso também é político. É um campo político de atuação. E a poesia, ela é um instrumento, né, pode ser, né, um instrumento de libertação, né? Mas pode ser pode ser usada para aprisionar. Mas eu acho que é essa luta diária mesmo que a gente faz, que cada um de nós aqui tem que fazer. Eu acho também que a gente perdeu a rua. Por isso, a gente, de repente, eu acho que hoje a gente defende a democracia. O nosso papel, hoje, outro dia eu estava em Mauá mesmo, conversando com o pessoal, eles estavam contando que tinha morrido, né, uma liderança ali de Mauá, e aí eles começaram a contar histórias sobre ele, né, que ele fez parar o trem, ele jogou uma barra de ferro assim, em cima da linha do trem para fazer o trem parar para a greve, e aí contando das greves que faziam, do caminhão de som, tudo espaços, né, que a gente fez essa luta social. Mas eu vejo que vários de nós aqui, que estava nesse campo de esquerda, principalmente a geração mais velha, acabou ocupando espaços dentro do governo. A gente acabou trabalhando com o governo, acabou trabalhando com as prefeituras. Então a gente começou a fazer parte também do próprio sistema, né? Lógico que a gente tentando fazer uma forma diferente, uma forma mais humanizada, mas a gente começou a fazer parte. E hoje em dia, se a gente for pensar no PT mesmo, o PT talvez seja o maior partido de esquerda que a gente tem. E a gente entrou para fazer parte do governo. E a gente está tentando fazer essas mudanças por dentro do sistema, né? E tenta fazer essa mudança por dentro do sistema. Eu acho que aquele movimento que a gente teve de ocupar as ruas, talvez ele seja preciso ele voltar se essa ultradireita ganhar, né? Se essa ultradireita continuar ganhando, ocupando espaço, a gente vai ser obrigado a fazer o exército de Brancaleone, né? O exército de Brancaleone, para a gente enfrentar esse... Talvez, né? Tomara que não, mas talvez a história nos coloque de novo nesse lugar. Mas é engraçado, porque eu lembro que uma vez eu pensava assim, né, que a gente saiu do golpe militar e para mim eu achava que nunca mais a gente ia voltar a viver um negócio como aquele, o regime militar. E é engraçado agora quando você vê, né, tudo que aconteceu, vê o golpe que a Dilma tomou, o Lula preso, e a gente chegou nesses momentos de achar que está tudo aí de novo, né? E agora a gente está correndo riscos novamente, né? Vamos ver. Mas por isso que eu acho que é importante, né, quando você fala da eleição, e como é importante agora, nós estamos num momento importante mesmo. Essas eleições municipais são muito importantes. O voto nessa eleição municipal vai ser muito importante para a gente pensar em quais são os próximos passos depois. Dependendo da configuração que ficar nessa eleição municipal, talvez a gente tenha mais força para fazer o próximo enfrentamento lá na outra eleição. Que vai ser a outra eleição para presidente, vai ser muito difícil. Vamos ver. Mas eu acho que a nossa luta tem que ser no cotidiano mesmo. Essa luta cotidiana. Acho que é aqui na Copa Acesso, lá no Agora José, nos cursos, nas palestras, nos vídeos. Esse tem que ser nossa luta. Cada um aqui com a rede, né? Com essa rede de apoio. E fortalecer, né? Fortalecer, acho que uns aos outros, umas às outras. Não, Léo, eu acho que nós perdemos a rua por causa disso aqui. Uhum. Mais gente vai ver o que foi dito aqui no celular
no computador, em casa, do que aqui. Nós tínhamos, Flávio, e eu digo nós porque eu sou daquela geração que teve que ir pela rua pedir diretas já em 84, e aquele pessoal que fez greve em 78. Eu comecei a militar na esquerda em 1970, aqui na Igreja São Geral. Tinha um grupo de pessoas aqui que era da Juventude Operária Católica, e a gente se reunia aqui na igreja. 1970, aquela igrejinha pequena. Para tudo que a gente ia fazer, para tudo que a gente ia organizar, a gente tinha que se encontrar. Até para você organizar um passeio, você tinha que se encontrar. Para você programar um encontro, uma oração, um evento na igreja, você tinha que se reunir. Tinha um hábito muito salutar aqui nessa igreja, que era todos os domingos, existiam verdadeiras reuniões informais, que ninguém marcava, mas que quando acabava a missa, ficava um monte de gente na igreja conversando sobre vários assuntos. Só ficava horas aí. A missa acabava acho que às 7, só ficava aí até 8, 9 horas. De manhã, a missa acabava acho que 9 horas da manhã, o pessoal tinha gente que ficava aí até a hora do almoço. Hoje, a direita trouxe a luta para o campo tecnológico. E eles dominam, né? E eles têm poder econômico para controlar isso. E nós não temos. Tinha um livro aqui, você deve ter observado que você falava e eu olhava para os livros aqui. Tinha um livro aqui, eu não consegui ver onde está, que ele chama A Direita nas Redes e nas Ruas. É um livro publicado pela editora do MST. Esse livro mostra como que a direita foi arregimentando pessoas desde 2010 ou 12, por aí, e criou um verdadeiro batalhão para controlar as redes sociais. Pessoal pago para fazer só isso. Pega o cara, põe dentro de uma sala e ele fica o dia inteiro na frente de um computador, disparando fake news, transmitindo mensagens, enfim. A gente perdeu as ruas por causa disso. A disputa hoje não está na rua, está no campo tecnológico. Os caras falam com milhões de jovens, dia inteiro. Agora, se você chamar alguém para ir para uma reunião ou para uma manifestação, esquece, não vai, não vão. A coisa está nesse nível. A gente está perdendo por conta da própria tecnologia. E a gente, mesmo que... Tem gente que fala, mas a gente precisa aprender a usar. Não adianta. Porque além de nós estarmos atrasados, nós não temos poder econômico para fazer o enfrentamento que precisa ser feito. Não temos. Nós não conseguimos... Qualquer um hoje consegue falar com os nossos filhos coisas que a gente não consegue. Tem muito mais gente de longe que fala com a Luara do que o Léo. É assim, gente. A sociedade está assim hoje. E aí, nós vamos ter que conclamar essa multidão em algum momento, porque a coisa está degringolando. Eu acho difícil, assim, porque o difícil do nosso campo é porque, assim, a ideia da direita, ela é muito rasa, ela é muito fácil de ser entendida, chega muito rápido. A nossa precisa de reflexão. A nossa pessoa precisa pensar. Se ela não pensar, ela não consegue chegar, né, nessa ideia. Então, é uma luta desigual mesmo, se for pensar, né? Porque eles estão batendo no senso comum. Eles jogam o senso comum, martelam o senso comum, martelam os preconceitos, martelam o ódio. E isso corre, né, solto. Agora, a gente lida com reflexão, né? Por isso que, de novo, poesia é tão importante, né? Porque só através da reflexão mesmo que a pessoa vai ser capaz de mudar. E aqui, né, que você fala do celular, as mensagens chegam de um jeito que você não consegue refletir, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Elas vêm prontas, rápidas, então não permite reflexão. A não ser que você já tenha, né? Que você já... Aí, quando tudo chega para nós, a gente fica... E se você tentar discutir a ideia, você é execrado dos grupos, você sai fora. O pessoal te bloqueia nas redes. Né?
É o pervertido. Ó, quando eu era jovem, você entendeu como essa coisa até do humor, da piadinha. Quando eu era jovem, não, eu era jovem, mas eu tinha 20 anos. Hoje, você tinha dois humoristas famosíssimos, Costinha de um lado e Chico Anísio do outro. O Costinha contava umas piadinhas imbecis que todo mundo ria, todo mundo gostava. O Chico Anísio contava umas piadas que ninguém gostava, sabe por quê? Porque a piada do Chico Anísio tem que entender. Tem que pensar. Ninguém gostava. O Jô Soares contava umas piadas e também o povo... Se você não tivesse conhecimento, você não entendia as piadas do Jô. Mas aí você tem um Tiririca da vida, que é mais contemporâneo do Jô, que o povo adorava. O Ari Toledo contava piadinhas bem simplesinhas. E aquela coisa... É boçal, né? Isso. De uma boçalidade e o povo adorava, todo mundo morria de dar risada. E a televisão colocava quem para falar com o povo? O Chico Anísio ou o Costinha? O Costinha tinha espaço em tudo quando era programa de televisão. O Chico Anísio não. É isso, gente. Isso é um projeto de dominação. Eu lembro que eu trabalhei, você fez eu lembrar, eu trabalhei numa empresa uma vez, que a gente tinha uma empresa, e a gente fazia, era empresa de ônibus, que a gente recebia o dinheiro que vinha dos cobradores, sabe, dinheiro do caixa. Então ficava lá várias pessoas contando dinheiro, a gente juntava os dinheiros, fazia uma lote, né, isso era trabalho na tesouraria lá. E ali, então, tinha um rádio que a gente meio que revezava que estação que ia ouvir naquele rádio. Um dia tinha um gosto, tinha um outro. E eu lembro uma vez que estava lá uma rádio, não lembro quem que pôs lá, mas estava tocando uma música, começou a tocar uma música do Chico Buarque. Aí tocando a música do Chico Buarque, e eu lembro de um rapaz que falou assim, não entendo nada que essa música fala. Né? Não entendo nada. Né? Falou assim, não entendo nada que essa música fala. Então, assim, então, aí é isso, né? Quer dizer, por isso que o pessoal não gosta da música, porque não consegue entender, né? Não consegue entender a música, né? É difícil mesmo. E por isso. E aí entra nessa, né, da importância dos livros, porque os livros são outra coisa também, que na nossa cultura veio perdendo espaço, né? Para o celular também, né? Porque os livros... Mesmo eu penso hoje, quantos livros eu lia e quantos livros eu leio hoje. Nossa, não leio nem um pouco do que eu já li. Hoje a gente lê coisas pequenas, mas... Claro. Deixa eu compartilhar um negócio. É até complicado, porque, assim, você está falando de não entender, né? Tem uma música uma das, né? Que embalou a minha juventude, tem poucos meses que eu descobri um negócio dela que eu fiquei... Quando eu descobri, não é possível, que eu passei a vida inteira e não prestei atenção nisso, que é a música Cálice. Cálice. Para mim, é o cálice do cálice, né? Não do calace, né? A vida inteira eu achei que era... E quando eu descobri... Cara, mas não é possível que eu não consegui sacar isso, cara. É terrível. Então, assim, tantas coisas, né, que de fato às vezes passam, né? E que são não simbólicas, né? E tinha que ser assim, senão não passava na censura. Sim. O Taiguara, que é um dos músicos, ele teve mais de 100 músicas censuradas. O Altemar Dutra, né? Eu não sou cachorro. Não, Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não, né? Eu não sou cachorro, sou gente, né? Não sou... Era um recado para a ditadura. E eu achava que era outra coisa. Quer dizer, é um negócio maluco. Mas enfim, muito legal essas coisas. Mas Você faz um tipo de música hoje bem parecido com o Chico, para aquele rapaziada que está falando gosto da fase certo. Muito bom. E a gente falando de espaço de resistência. Era um espaço de resistência na época. Né? A música era. Né? Muitas delas foram A de nós, se não fosse, né? A de nós, se não fosse esses caras, não. Né? Seria da nossa história. Eu estou cantando músicas de 1980 porque são compositores e compositoras que enfrentaram a ditadura. Ontem a gente estava em casa também, a gente estava ouvindo
passando, né, na TV, no YouTube, lá vendo o Milton Nascimento. E eu fiquei pensando, nossa, a gente tinha uma qualidade de arte, né, naquele tempo, né, uma qualidade de música, que hoje não tem, né? Hoje não tem. Hoje não tem a mesma. Mas talvez fosse esse movimento de luta mesmo, que o pessoal foi obrigado a fazer. Porque a gente ficou, nesses últimos anos aqui, a gente estava muito acomodado também, né? Eu acho que a gente estava bem acomodado. Né? Nos nossos trabalhos, né? Trabalhando. Eu acho que. Eu vou chamar o Jerônimo para ele fazer o encerramento aqui da live. Depois o Hermes. Eu só queria dizer o seguinte: tem duas coisas. Para quem está nos acompanhando, né? Para quem está nos assistindo, não sei se talvez, acho que para quem está aqui não é necessária essa informação, mas para quem quiser ainda, né, fazer parte do projeto Poemas da Cidade, as inscrições estão abertas. Né? É só entrar lá no site da Copa Acesso, do lado esquerdo tem uma barra de menus, vai lá em projetos, né, clicar em projeto, tem lá Poemas da Cidade, aí você clica no ano de 2024 e lá vai aparecer o formulário de inscrição. E ao clicar, tem também todo o regulamento para vocês poderem estar acompanhando. Então, as inscrições estão abertas, continuam abertas. Nós vamos ter no dia 29 uma oficina, né, poética aqui. Estamos já fechando o nome para fazer uma oficina bem bacana. Então, eu quero agradecer a presença de cada um que esteve aqui presencialmente. Pessoal, tem 5 guerreiros e guerreiras que acompanharam a live praticamente inteira. Teve uns que saíram, outros voltaram. Agradecer quem acompanhou, quem vai acompanhar. Agradecer especialmente ao Flávio por ter aceito esse convite. Flávio, obrigado por ajudar essa reflexão aí com a gente. Ao Hermes, que veio aqui para cantar e encantar para nós. Jerônimo, fala um pouco mais desse projeto da Copa Acesso e encerra aqui a live. Vamos encerrar com a música, claro, né? Aí eu deixo a música rolando e eu encerro a live. Então, obrigado. Jerônimo. Bom, primeiro, também, em nome da Copa Acesso, agradecer a presença de vocês dois aqui e agradecer a presença de todo mundo. Radamés, Manassés. Gostei demais do que você falou aqui. Muito obrigado também pela sua presença. Ele é amigo da Elizabeth Cubillo. Trabalham juntos, professor. Nós temos aqui na Copa Acesso esse projeto aqui que chama Doe Livros, Transforme Vidas. E uma das primeiras pessoas que contribuiu com esse projeto, sem saber, foi o Flávio. O Flávio chegou aqui um dia com uma caixa de livros, lembra disso? Sim. Que ele estava se desfazendo, e foram os primeiros livros que a gente colocou na estante, que foi juntando aqui os livros do projeto. A gente recebe livros em doação e doa para quem quiser. Se alguém aqui quiser ler alguma coisa, pode pegar e levar aqui, que esses livros são para circular mesmo. Temos aqui o projeto de Poemas da Cidade, que a maioria aqui já conhece, já tem 10 anos de existência. Temos o projeto Prosas Urbanas, que é para quem não gosta de fazer poesia, quer fazer texto em prosa, que saiu da cabeça do Pafundi. Pafundi um dia reclamou que ele queria participar, mas ele não queria fazer poesia. Eu não gosto de poesia, eu não sou poeta, eu quero fazer crônica. Aí nós criamos um projeto que inicialmente chamou Crônicas da Cidade e o Pafundi acabou não participando, porque esteve doente. Mas depois ele participou de todas as outras edições. Está com inscrições abertas também, o Prosas Urbanas. Se alguém quiser, dá tempo ainda de produzir o texto, se inscrever e participar. Nós temos aqui um projeto chamado Sarau na Sede, que o Hermes já se apresentou cantando junto com a Eleni. Nós temos, já esqueci, tem um monte de antologia de contos. Temos a Felisa, que é a Feira Literária de Santo André, que faz em parceria com os sindicatos bancários e o SINCO do ABC. Estamos tentando envolver os metalúrgicos do ABC também nesse projeto. E tentamos insistentemente envolver a Prefeitura de Santo André e não conseguimos. Imaginamos por quê, né? Enfim, sintam-se à vontade sempre que quiserem vir aqui. A Copa Acesso está de portas abertas.
E a gente vai continuar ouvindo o Hermes aqui. E vamos terminando a nossa live. Muito obrigado a todos e a todas. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Te afeta na mulher, afeta na cobra coral. Oh, no pedaço de pão. Afeta na maré, na lâmina de um punhal. Oh, na luz da escuridão. É, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Afeta na manhã, afeta no anoitecer. Oh, no calor do verão. Afeta a vida e sonho, afeta também tá pra morrer. Oh, ensina a solidão. É, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, até o de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. É, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Todo mundo. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Deixa eu interromper um pouquinho, Hermes. Aqui tem uma tradição nesses Acabou. encontros que tem que comer o bolo da Luara. Estava quase acabando, a Luara correu e Eu providenciou. vim para isso. Eu vim para isso. Ninguém vai embora sem comer o bolo da Luara.